Começamos a semana falando a respeito de mercado de soja, de milho também, e principalmente as expectativas para esta semana. Esta é uma semana importante porque ela deve dar uma pontuação melhor em relação ao avanço de plantio nos Estados Unidos para soja e para milho. E para falar a respeito deste assunto e principalmente como que essas expectativas influenciam os negócios, eu converso ao vivo com Vlamir Brandalize. Brandalize, é sempre um prazer falar contigo, seja bem-vindo. Como é que o mercado está se comportando neste momento em que nós devemos ver um avanço melhor, principalmente para a soja, Brandalize? Será que essa expectativa se confirma? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, o mercado lá em Chicago e mercado americano, ele está acreditando que o relatório hoje do final da tarde vem com um plantio bem evoluído, provavelmente ainda abaixo da média histórica e muito abaixo do ano passado. Os números que estavam circulando pela manhã em Chicago davam conta que o mercado espera 55% da soja plantada, né, hoje, no relatório de hoje. O ano passado, nesse mesmo momento, estava com 75% e a média é 60%. Ou seja, se o mercado, se o USDA vier com algo acima de 55% de plantio, ele vai ser um fator ainda mais negativo, né? Hoje o mercado está técnico lá na Bolsa. Semana passada e na sexta-feira nós tivemos a venda de trigo, de posições de trigo e posições de milho e compra de soja. Hoje inverteu, hoje está vendendo posições de soja e comprando posições de trigo e milho, então está invertendo as posições, mas há uma expectativa que venha com um plantio aí já acima de 50% das lavouras, e isso, se confirmado, acaba dando uma acalmada no mercado, né? Porque nós estamos com atraso, eles estão com atraso, e esse fator aí vem pesando, ele vem dando fôlego aí para a soja se manter perto de $17 aí no curto prazo, né, o spot, e níveis aí acima de 16 no médio. Mas o viés em si, de oferta e demanda, é de fundamento de viés de baixa, né, Fabiano? Porque o fator demanda ele está muito fraco, né? A China não tem comprado grandes volumes nos Estados Unidos, e o mercado hoje ele está mais se apegando a esses fatores técnicos de troca de posições do que efetivamente em cima de fundamento. E o fundamento plantio é que hoje vai ganhar forças. Vamos ver como é que vem no final da tarde, mas há uma expectativa que ele possa aí trazer números bem fortes de plantio, porque o produtor americano está plantando quando o clima permite, e seria fator aí de pressão, né? Inverter esse mercado aí, o mercado perder um pouco de fôlego. Sem confirmado o plantio, né? Se o USDA vier lá com 50%, 45% plantado, ou nessa linha de 45, 50%, aí ele vai ser mais um fator aí que vai dar fôlego aí para o mercado de amanhã. Então essa é a análise do momento, baseada basicamente aí nas expectativas. O mercado espera que plantio acima de 50%. Se vier abaixo, ele vai ser fator de alta aí para o pregão de amanhã. Muito bem, Brandalize. Pensando um pouco mais a médio prazo, aqui no Brasil nós continuamos com comercialização da soja mais lenta e tivemos umas quedas bastante efetivas para o dólar na última semana. O dólar recuou bastante, inclusive, tirando patamares que estavam ali dando uma sustentação um pouco melhor para a soja, que voltou a testar ali, ficar próximo a R$200 por saca de 60 quilos. Qual que é a tendência para as próximas semanas em termos de comercialização e vendo essa tendência que nós temos neste momento com a moeda norte-americana, que também não tem uma pontuação muito específica, mas que vem cedendo muito por conta da economia norte-americana? Fabiano, o dólar ele está perdendo forças, né? Porque as notícias para o mercado brasileiro, para a economia brasileira, são boas, né? Então, nós estamos aí com a inflação perdendo forças, temos um saldo forte na balança comercial, o ambiente americano de inflação alta também não é favorável aí para se investir muito também lá nos Estados Unidos, né? Porque a moeda americana está perdendo força por causa da inflação de mais de 8%. Então, a condição de dólar é uma condição de pressão baixista. Dá para ver aí que semana passada até o Elon Musk veio aí para olhar o Brasil como um país que é um país de potência para investimento em tecnologia. Então, o cenário global, ele olha o Brasil com otimismo, né? Porque a questão das sanções lá na Rússia
essa crise agora dos Estados Unidos com a própria China em função de Taiwan, ele acaba deixando o investidor aí meio sem muita opção de investimentos para colocar esse dinheiro que está sobrando no mercado global, né? Então, o Brasil é a bola da vez e isso é a pressão do dólar. Isso vai afetando a soja, né? Porque nós já tivemos aí bons momentos, bem acima de R$ 200 nos portos. Hoje nós temos a oportunidade, aí o mercado pela manhã ainda abriu com chances de pagar R$ 200 na posição de soja de agosto, porque o prêmio de agosto está 220, 225, está bem positivo, mas o ambiente de curto prazo já paga aí na faixa de 195 aí a soja disponível de spot, né? Então o mercado ele vem cedendo e há uma expectativa que com o avanço do plantio americano, que se plante a safra americana dentro das projeções de recorde diária e a China continue administrando as compras, nós vamos ter um fator aí, pressão internacional negativa, e junto aqui no mercado brasileiro nós temos a pressão da colheita da safrinha do milho, que é uma grande safrinha, né? Mesmo com problema de seca, agora que passou o período de geados no Paraná, há uma expectativa de muito milho chegando. E ele vai disputar espaço com essa soja que está parada aí dentro dos armazéns, ainda tem muita soja. Então, esse fator que nem você citou, que é um viés de baixa, ele continua sendo um viés de baixa, né? A não ser que tenha uma novidade de problema americano, por aqui tudo andando bem e tudo indicando que nós vamos ter mais pressão no lado negativo. Perdendo um pouco mais desse fôlego aí, é possível que o Porto venha a trabalhar aí nas próximas semanas mais próximo de 190 do que dos 200 que está dando chance hoje. Ele ainda tem fôlego ainda para, vamos dizer assim, o fôlego dele é um fôlego de perder espaço, né? É um mercado ainda de acomodação na baixa, justamente porque tem muito produto e tem pouco comprador aí nesse momento. Tá certo. Você falou do milho segunda safra, o milho safrinha aqui no Brasil, Brandalize. Nós tínhamos visto há um pouco mais de uma semana uma tendência de alta para milho, isso foi se confirmando principalmente no mercado futuro brasileiro. Milho subia uma semana antes de começar a onda de frio, depois tivemos uma segunda-feira com altas mais expressivas e a terça mais ou menos. Mas aí o frio não se confirmou, né? As geadas se confirmaram, mas não de maneira tão expressiva assim. A geada ocorreu no Paraná, no Mato Grosso do Sul principalmente, mas geadas que não tiveram ali um efeito tão negativo. E aí o milho caiu. E o milho vai apresentando quedas, com uma expectativa de uma safra, ainda que a produtividade recue no Mato Grosso e Goiás, mas com uma expectativa de uma boa safra. Momento de comercialização para o agricultor de milho, Brandalize, pode ter ainda uma janela melhor ou tem que esperar realmente contar com o clima? Olha, eu acho que agora em diante a chance de nós termos problema com o clima, já que nós estamos aí, vamos dizer assim, dentro de 4 semanas vai ter colheita de milho safrinha em todas as regiões do Brasil. Então, essa semana já começam as primeiras colheitas ali no Médio Norte do Mato Grosso, na região de Sorriso, Sinop, já começa a aparecer as primeiras colheitas nessa semana. Nas próximas semanas, aí, entrando no mês de junho, nós vamos ter a colheita começando a se espalhar pelo Brasil afora. E quando passar aí a segunda quinzena de junho, nós vamos ter colheita Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, aí todos os estados vão ter parte do milho em colheita, e não tendo nenhuma novidade, aí a novidade seria ter mais geadas, e a geada teria que vir aí no máximo em 10, 15 dias, caso ela venha depois disso já não afeta praticamente a maioria das lavouras. E do mercado externo aí, que o mercado poderia fazer de apoio seria algum problema nos Estados Unidos. Mas hoje, provavelmente, o USDA vai trazer o plantio americano já na casa dos 70%. E a média é 80%, vai estar com um pouco de atraso. Mas com mais uma semana, provavelmente eles vão estar acima de 90% plantado, porque eles têm uma capacidade de plantio muito forte. E aí, essa pressão americana sobre o mercado de Chicago, que tem dado apoio aqui às cotações nos portos, ele também se perde. E como nós temos uma comercialização muito lenta do milho desse ano, a maioria dos produtores venderam pouco ou nada, nós temos aí menos de 30% da safrinha negociada, é muito milho para ser comercializado, Fabiano. Então, nós vamos ter duas ofertas, duas disponibilidades. É muita soja ainda parada, que está na mão do produtor, e muito milho para ser comercializado. E não tem armazém para tudo isso aí que vai chegar, e certamente na boca da colheita, se o produtor precisa de caixa,
nós vamos ter uma pressão de baixa, o mercado caminha para essa linha. Então, nesse momento ainda tem chance de fazer fechamento na exportação de 92 a 96 reais aí no Porto de Paranaguá, para exportação de julho a dezembro. Nós já chegamos a semana passada a ter chance de 104 na exportação de dezembro, e ele caiu o mercado aí em relação à semana passada em R$ 8 a saca, frente ao dólar que despencou também, né? O dólar já em queda livre aí praticamente, dá para dizer, né? Faixa de quase 4,80 e descendo, ainda tem viés de baixa, o pessoal de câmbio está apontando que tem viés de baixa ainda. E Chicago também patinando, né? Ele teve queda forte na sexta-feira, hoje está com viés de alta, mas hoje é um movimento técnico. O pessoal está fazendo lucro com soja e comprando trigo e milho, mas ele não é uma tendência, né, de fundamento de alta em Chicago, é apenas um movimento de troca de posições, de trocas técnicas. Isso não quer dizer que o mercado vai sustentar com leve alta como está hoje. A tendência é olhar o plantio, se o plantio vier com números aí bem avançados, provavelmente amanhã mais um dia de queda aí no milho, como na soja, né? Se o plantio vier atrasado, abaixo das expectativas do mercado, esse fator ele vai ser positivo amanhã. E é um positivo amanhã até a quarta-feira, depois ele perde força porque o pessoal vai ficar olhando o campo americano. E ele é muito importante nessa hora aí, porque ele vai definir uma safra que é uma safra menor nos Estados Unidos, esse ano em área e provavelmente em produção, mas nós temos que levar em consideração outro fator aí, Fabiano. A questão da guerra lá na Ucrânia, ele se perdeu forças, né? O pessoal já da região de Donbás aí praticamente encerraram os combates. A região mais importante do centro da Ucrânia e da faixa ali que fica mais com a divisa da Polônia, o produtor está no campo plantando em ritmo acelerado essa semana. Então, antes você esperava que ia plantar menos de metade da safra em função da guerra. Agora já falam que vai ter queda de plantio, mas já falam em plantar mais de 70% das áreas. E isso, a hora que é confirmado, também acaba afetando, porque a Ucrânia é o nosso maior concorrente na exportação, e no caso do milho, né? Então, se eles conseguirem plantar mais do que é projetado, eles vão ter mais milho para exportar. E isso acaba deixando o mercado internacional comprador numa posição muito confortável, né? Se tem oferta, se vai ter mais milho, o mercado fica acomodado. É como essa semana, passou o período crítico da geada do Paraná, do Mato Grosso do Sul, que poderia sofrer perdas, agora o mercado está mais acomodado, que aquela geada da semana passada, se ela viesse na quarta, quinta-feira, com força sobre as lavouras do Paraná, poderia ter causado perdas aí de 5 a 7 milhões de toneladas. Isso reflete no mercado nacional da oferta e também no mercado internacional, né, que o Brasil vai ter uma importância grande esse ano como exportador, né? As projeções são de exportar 35 milhões de toneladas. Se tivesse tido geada, nós teríamos aí um limite de potencial de exportação, poderia cair 5 milhões. Aí até o mercado internacional sentia isso na semana passada. Essa semana já estão despreocupados, não acho que vai ter mais problema por aqui. Eles já estão vendo que a safra agora vai se definindo. É isso que o mercado internacional está vendo. Agora eles estão vendo mais o umbigo deles lá, Fabiano. O umbigo americano aqui comanda.